Olá, leoninos e leoninas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma leitura. É uma leitura atemporal, leitura coletiva. E devido a ser coletiva, pode acontecer de algumas mensagens não ressoarem com o momento de vocês. E aí vocês têm a possibilidade de ver o ascendente, o lunar ou a Vênus, tudo bem? Vou começar aqui, leoninos e leoninas, com a energia que vai estar influenciando esse momento de vocês e como que essa energia vai se aplicar a vocês. Leoninos, fala sobre vocês estarem se sentindo com maior relevância em determinados assuntos que são apresentados a vocês. Existe também vocês se destacando. Isso devido a um compartilhamento de opiniões ou até mesmo de novas ideias. Esta é uma energia e tudo isso vem para gerar um crescimento dentro da área na qual vocês ali estão voltados. Se é na parte profissional, os assuntos que estão sendo tratados, sejam em reuniões, sejam em entrevistas, ou até entre colegas, líderes, essas reuniões mostram vocês em destaque, como se vocês estivessem trazendo solução e novas ideias diante ao propósito que a empresa está aplicando. Se essa energia, por exemplo, é para novas entrevistas, você acaba se destacando mais do que os outros candidatos, devido à sua experiência profissional, possivelmente a sua fala, a sua conduta e como você se apresenta. Só que essa energia, ela precisa ser cuidadosa e ao mesmo tempo precisa-se, né, trabalhar nela. Porque existem testes que estarão ocorrendo para vocês. E quando eu falo sobre teste, não interpretem de uma forma que o universo está testando vocês ou algo do tipo. Esses testes, eles ocorrem para que, de alguma maneira, algo seja evidenciado. Tudo bem? Outro ponto. Mostra vocês se impondo em uma situação onde você declara, né, alguma sabedoria, algum conhecimento dentro dos assuntos que estão ocorrendo. Porém, sejam cautelosos, porque fala também de conversas sendo espalhadas. E se essas conversas acabam chegando distorcidas e acaba indo para o meio errado, isso pode trazer problemas para vocês. Então essa energia, ela fala sobre testes e a necessidade, né, de passar nesses testes para que algo seja evidenciado. Com qual propósito? Para te gerar um crescimento, para te gerar bons ganhos, bons lucros, ou até mesmo para você ter a possibilidade de ter engajamento, de ter crescimento naquilo que você está se dedicando hoje. Mesmo que isso não seja referente a ganhos, a qualidade de vida, sustentabilidade, pode estar se referindo a relacionamentos, a maneira como você se relaciona com o outro, a maneira como a dinâmica entre você e o outro funciona e o quão é importante haver união ou até mesmo compatibilidade, afinidade para que alguma coisa se desenvolva. Só que é uma energia que, se você vier a falhar, tá? Isso é importante deixar claro aqui. Se você vier a falhar nesses testes, se você declarar, entendido o assunto, se você vir à frente com algum repertório e esse repertório não fazer sentido ou não haver fatos relevantes, vocês podem ter que responder por essas atitudes de alguma forma.
Como existe a questão da conversa sendo espalhada, cuidado com quem você abre seu coração, principalmente se tem possibilidade da outra parte arquivar essas conversas ou guardar essas conversas. Porque possivelmente, se for uma pessoa que esteja mal intencionada, ela pode espalhar algum desabafo que você estava fazendo. Tudo bem? Vamos ver aqui um aconselhamento para vocês. A questão aqui também fala assim, para ter cuidado com pontos que o ego traz, que isso é natural de ocorrer com qualquer ser humano. Às vezes, uma conduta ou uma má conduta pode gerar consequências e problemas recorrentes ou até que pode vir a se prolongar ao longo do mês, tudo bem? O aconselhamento aqui, ele pede uma decisão. Mas essa decisão é referente mais à sua vida, ao que você pretende, ao que você quer, do que em relação ao outro. É como se você nota que algo nesse momento não está correto, se dentro da sua percepção, leonino, leonina, você enxerga que uma relação não está indo bem, que um profissional não está indo bem, que a maneira como as coisas estão vindo até você não são significativas, você tem que dar uma visão para isso e tomar uma decisão em relação a isso, para que melhore as coisas para você, para vocês. Porque esse momento ele pede essas decisões para melhorar aquilo que hoje você considera na sua vida um problema ou até um desafio que você já vem enfrentando ao longo da vida. Chegou o momento de você assumir o controle, né, provavelmente o controle da sua vida, e decidir aqui a não se permitir mais a essas questões, a essas vaidades, ao egocentrismo do outro, mas se priorizar, cuidando mais de si aqui. Bem, ok. Vamos ver o que a energia, a leitura tem a dizer para vocês, leoninos. Bom, existe propostas aqui e que elas estabelecem, né, uma diretriz conservadora. Então isso que está sendo oferecido para vocês é com o objetivo, né, de ampliar alguma questão na sua vida, mas que vem com um sentido conservador, não um sentido liberal, um sentido conservador. E que isso pode vir a fazer com que você sinta-se à vontade para ser quem é ou para reivindicar algo que você considera importante. Porém, fala sobre mentalidade e interesses. Então, é muito importante que no momento que uma oferta seja feita, considerando que essa oferta seja uma nova oportunidade de trabalho ou uma possibilidade de você trazer novas ideias, seja uma energia que fala sobre um novo relacionamento ou a possível restauração do mesmo, né, no qual você se encontra. Isso está sendo oferecido para vocês. Mas a maneira que você vai administrar isso é muito importante. Aqui fala sobre imaturidade na forma de administrar as coisas. Então eu tenho aqui algo em minhas mãos, mas não estou sabendo coordenar isso, não estou sabendo administrar isso. E acaba empacando a sua vida de alguma forma, Leão. E você fica sujeito ou sujeita
a sentir que as coisas não estão fluindo, quando na verdade você não está administrando o que está sendo oferecido da maneira mais prática possível. Você não precisa colocar intensidade, você não precisa fazer renúncias, apenas administrar bem a situação. Só que aí tem as questões que falam sobre cobranças e que também pode representar o comportamento de alguém ou de um ambiente em atacar o outro. E são ataques gratuitos. Então eu percebo que os leoninos e leoninas aqui estão tendo uma oportunidade, precisam olhar as coisas de maneira prática para administrar isso que está sendo oferecido, mas estão lidando aí com alguma pessoa próxima ou com um ambiente que está sujeito a atacar. Mas esse ataque não é um ataque direto, não é uma coisa que fica nítido, são comportamentos miúdos, vamos dizer assim. São comportamentos sutis. A pessoa ela ataca indiretamente com o objetivo de gerar gatilhos aqui. E a partir do momento que se gera gatilhos, é a hora que você vai olhar para a situação e falar: me afetei. E agora eu vou tentar voltar atrás, ou contrapartida eu vou tentar fazer alguma coisa aqui. Só que você acaba entregando os pontos, leoninos ou leoninas, para a pessoa em questão. Então é importante você assumir o controle da sua vida aqui. Aqui fala sobre conflitos, competitividade. Essa pessoa pode ter uma atitude muito autoritária. E é uma pessoa que gosta de ter o controle das coisas. Então, quando existe duas pessoas, vocês, leoninos, e o outro, que tem essa energia de querer estar no controle, começa a existir embates entre as pessoas, sejam opostas ou não. Porque alguém precisa assumir o controle e ambas querem ter essa posição. Então acaba entrando em certa discussão. Por isso que muito relacionamento, ou sociedade, ou até irmandades, tem tantas brigas, porque sempre alguém quer estar à frente, assumindo o controle daquela casa, assumindo, tendo a atenção dos pais, assumindo o controle daquela empresa, porque acredita que as suas ideias são melhores e que assim funciona melhor. No relacionamento, alguém quer estar no controle das finanças, no controle do lar, no controle do que compra, no controle do que gasta e tudo mais. E isso está acontecendo aqui em algum momento. E em vez de mudar a dinâmica das coisas, isso está tomando uma proporção recorrente aqui. E é um ciclo que pede encerramento. Mas encerrar diretamente com alguém, não. Pede para mudar a forma de lidar com a situação, para que a sua vida progrida, para que a sua vida prospere aqui. Se você fica amarrado ou amarrada em discussões, em competitividade, você esquece de focar no que realmente importa e no que realmente vai trazer validação, crescimento ou reconhecimento dentro do seu trabalho ou dentro de qualquer outra área que você tenha essa pretensão. É como as coisas estão sendo administradas. E aí, quando entra uma outra energia, essa outra energia ela acredita que ela administra melhor as coisas. Só que, na verdade, ambas pessoas estão no mesmo barco. Existe, assim, não é irresponsabilidade, mas talvez uma inexperiência para mudar a forma de tratar, principalmente se isso for ligado à parte financeira. Existe um valor e um valor que está sendo mal administrado. E isso está gerando discussões. Existem boas ideias que são lançadas, mas na hora de colocar em prática, não está se delegando quem vai ficar com cada parte. É como se eu quisesse assumir o controle de tudo, mas eu não posso assumir o controle de tudo. Eu preciso delegar essas tarefas
individualmente para cada um que está aqui envolvido. Estou numa entrevista, eu quero... Vocês já ouviram falar que às vezes menos é mais? É isso que ocorre aqui. Às vezes você está tentando mostrar tudo de uma vez, quando você só deve mostrar o que é suficiente e eficiente para aquele momento. Se você está buscando uma vaga de trabalho e o trabalho ele pede determinados requisitos, você tem esses requisitos, mas você tem mais do que eles estão pedindo, e chega lá, você tenta sobrecarregar aquele meio de informações, você acaba perdendo a oportunidade porque você só tinha que falar os requisitos na qual você se enquadra. A outra parte, eles já estão vendo no seu currículo. Então aqui é querer mostrar tudo de uma vez, é querer entrar nessas competitividades muitas vezes, que acaba acontecendo, e esquecendo de mostrar eficiência ou administrar as coisas naquilo que é prático. Sem ilusões, sem criar um negativo externo ou interno. Então esse período aqui, Leão, pede uma decisão para que as coisas sejam ajustadas. Tá? Para que as coisas sejam ajustadas. Existe o quê? Passando por alguns testes. Provavelmente podem ser testes que estão sendo impostos por outras pessoas em outras ocasiões para testar o seu profissionalismo, sua parte cognitiva. Pode se tratar também de questões terapêuticas, pode se tratar também de questões espirituais, mas com o propósito de conhecer para liberar e te dar a chance de assumir o comando da sua vida de alguma forma. Só que em toda circunstância, desde que mundo é mundo, existe sempre pessoas que vão discordar de você ou que não se assemelha ou tem qualquer tipo de afinidade com aquilo que você é ou com aquilo que você acredita. E aí cabe a você voltar sua atenção para isso, esquecer todo o resto, ou falar, peraí, eu vou assumir o comando agora. Ninguém vai dizer para mim o que eu tenho que fazer, como tem que ser e por onde começar. Há muita experiência, há conhecimento, e eu posso usar isso como uma decisão definitiva para aquilo que eu pretendo. E é disso que se trata. Tudo bem? Então é isso, leoninos. Bom período para vocês. Se cuidem. Tchau, tchau.